EBIAS. Atividade de História Adaptada. Nonos anos, Professor Jefferson Kell. Totalitarismo. Polo de Educação Especial EBIAS. Adaptação e Professora Auxiliar de Educação Especial Marília Brasil. Boa tarde a todos os alunos do nono ano da Escola EBIAS. Aqui quem fala é o professor Jefferson, professor de História. Tem um tempo que a gente não conversa. Espero que estejam todos bem, que estejam aí seguindo as orientações, apesar da época de adversidade que estamos vivendo. Hoje, então, nessa videoaula, vocês vão ficar sabendo um pouquinho sobre o nazismo, já que anteriormente a gente já discutiu sobre o fascismo. Tá ok, turma? E aí a gente vai ver o que veio anterior a esses dois ideais, ao fascismo e o nazismo, né? Os acontecimentos, numa breve introdução. E posteriormente a isso aí nós vamos ver quais são as características do nazismo, do fascismo e por que esses ideais se tornaram tão fortes a partir dos anos de 1930 até 1945, quando se dá aí o findar da Segunda Guerra Mundial, que é o grande ápice do período entre guerras, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em casa, se cuidem, tá ok? E vai passar. Introdução. Origem dos ideais totalitários. Professor Jefferson Kell. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, afetou duramente a economia das nações europeias que se envolveram no conflito. Os gastos com armamentos haviam esgotado os recursos financeiros dos países envolvidos na guerra. Sabemos que a Rússia a partir de 1917 deixa de fazer parte da Primeira Guerra Mundial, quando passou a lutar em sua própria revolução, contra o autoritarismo do governo de Nicolau II, onde os camponeses e operários instauravam o comunismo no país. Após muitos conflitos conquistou territórios e se tornou a URSS, União Soviética. Outro ponto importante é que a Europa estava falida, financeiramente com milhões de mortos. Porém os Estados Unidos estavam prosperando rápido, pois a vitória na Primeira Guerra Mundial fortificou sua economia, e agora estavam vivendo os chamados loucos anos 20. Além disso, muitas mudanças culturais ocorreram no país. Na década de 20 nos Estados Unidos surgiram diversos estilos musicais, que podem ter influenciado os movimentos pelos direitos dos negros das mulheres. Os movimentos duraram pouco, mesmo com o imenso crescimento econômico dos Estados Unidos durante a década de 20. Vários problemas passaram a ocorrer no país. O excesso produtivo estadunidense, por exemplo, exige um mercado consumidor cada vez maior, mas para quem vender produtos se o resto do mundo está em crise? Que surgiram na superprodução, ou seja, eles produziram várias coisas que não tinha ninguém para comprar. Então em 1929 acontece o evento que ficou conhecido como Crash de 29, a Bolsa de Valores de Nova York simplesmente quebrou. Com a falência da economia americana surgiu o New Deal, plano econômico que foi criado por Franklin Delano Roosevelt para alavancar a economia americana. Apesar dos esforços para promover a reconstrução da Europa, muitas pessoas sofriam com as dificuldades do pós-guerra. Diante disso cresceu a inflação e o descontentamento da população com os governos democráticos e a sua incapacidade de resolver os problemas da economia americana e na economia europeia. Nesse cenário surgiram os dois ideais que se opunham ao governo da época, que ofereciam um Estado forte, capaz de reorganizar a economia, restaurar a ordem além de se opor à democracia do governo atual, ao comunismo e ao socialismo. Os movimentos ficaram conhecidos como nazismo e fascismo. O fascismo já vimos na postagem anterior. Hoje vamos abordar as características do nazismo. Podemos observar aqui o símbolo nazista, a suástica que simboliza a identidade ariana. Duas linhas se cruzam, sendo que cada ponta destas linhas dobra no sentido da direita. Relembrando, mas o que foi o fascismo e de onde surgiu esse termo totalitarismo?
O termo totalitarismo surgiu na década de 1920, exatamente em 1922, para referir-se ao fascismo italiano, quando Mussolini tornou-se primeiro-ministro da Itália. O fato é que a Itália após a Primeira Guerra Mundial estava ao lado das forças vencedoras, mas não obteve vantagens materiais com a sua participação no conflito, teve a chamada vitória mutilada, o que se tornou terreno fértil para uma crise social e uma instabilidade política. As bases que organizaram primeiramente o fascismo foram de ex-combatentes e trabalhadores desempregados. Aos poucos, o chamado perigo comunista fez com que o fascismo obtivesse apoio de elites industriais preocupadas com a desordem social crescente. E apesar que originalmente também o fascismo era contra a Igreja, Mussolini tomou o poder apoiado pelo Partido Popular Rural Católico, fazendo do fascismo uma ditadura nacionalista, corporativa e de partido único. Características do fascismo: Estado totalitário, autoritarismo, nacionalismo, antiliberalismo, expansionismo, militarismo, anticomunismo, corporativismo e hierarquização da sociedade. Compreendemos o fascismo e o nazismo como regimes totalitários, dentre outras características, porque são regimes que eliminaram qualquer oposição política, proibindo qualquer partido de oposição. Vamos então à definição de totalitarismo. Totalitarismo: regime político em que o Estado é mais importante que o indivíduo, o cidadão. Em nome dos interesses do Estado, os governantes passam a controlar, de forma absoluta, os diversos setores da sociedade, intervindo nos meios de comunicação, nos órgãos de segurança, nos sindicatos, etc. Esse tipo de atuação leva ao fim da democracia liberal e da liberdade de expressão. Na ciência política e ideológica, totalitarismo significa sistema político de governo do homem como servo do Estado. E nazi resulta da abreviatura da palavra Nationalsozialistische, que é o nome do Partido Nacional Socialista Alemão, que difundiu o nazismo. Características do totalitarismo: autoritarismo, unipartidarismo, nacionalismo exaltado, antiliberalismo, antissocialismo, liderança carismática, militarismo. Romantismo, racismo e racionalismo. Compreenderemos cada um. Características do totalitarismo: autoritarismo, exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos. Economicamente, o governo enriquece colocando o mercado em segundo plano por meio de empresas estatais, controle total da economia, maior investimento nas indústrias bélicas e de tecnologia. Unipartidarismo, já mencionado, são eliminados todos os partidos políticos, e quem se opõe ao regime é preso, torturado, morto ou exilado. Existe forte censura nos meios de comunicação que não tolera críticas ao governo. Nacionalismo exaltado, foi utilizado como forma de persuasão das massas populares para os seus desejos expansionistas, de doutrinação e idolatria ao líder. Antiliberalismo, contra doutrinas baseadas na defesa da liberdade individual, nos campos econômico, político, religioso e intelectual, que se opõem contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal, como a democracia. Antissocialismo, devemos especular esse ponto tendo em vista que Mussolini era antissocialista, Hitler considerava-se anticomunista, a palavra socialista em seu partido não tinha ideologia, até mesmo porque Karl Marx era judeu. Porém, se adicionarmos Joseph Stalin como líder totalitário, que tomou o poder em 1941 na Rússia, apresentando um governo socialista e totalitário à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta característica totalitária fica flexível ao ditador. Liderança carismática, idolatria ao líder, nacionalismo exagerado, hino da bandeira, o uso das mensagens subliminares que usa propaganda com imagem projetada ao subconsciente para influenciar pessoas, principal arma do totalitarismo para chegar ao poder. Militarismo, alicerçado na ideologia e na violência. Nacionalismo exagerado, e a polícia investiga cada ser humano dessa sociedade. Romantismo, insere o terror para convencer as massas de que é o único caminho para seguir, até que a população se sente amedrontada e se rende ao discurso. Racismo, bem presente no nazismo, xenofobia, desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. Leva para um nacionalismo com obsessão pelo complô,
Assim os seguidores do líder se sentem ameaçados. Irracionalismo atribui papel secundário à razão nos domínios gnosiológicos e, em contraposição, destaca a importância da intuição, do instinto e de outros princípios não racionais, não intelectuais. Em que contexto ocorreu o nazismo? Em 1919, com a Europa arrasada ao fim da Primeira Guerra Mundial, a derrota da Alemanha levou a ter que indenizar os povos que venceram a guerra. Tratado de Versalhes. Houve então um descontentamento por parte dos alemães, pois deveriam doar suas colônias no continente africano, 20 bilhões de marcos de ouro em prazo mínimo. Territorialmente no continente europeu perdeu 13% de seu território. Além da sua população em fase de aptidão ao trabalho estava completamente prejudicada, fisicamente e psicologicamente, houve muitas mortes. Houve então uma grande crise social, inconformismo com a política e com o governo, faz com que uma figura desconhecida de origem austro-húngara, Adolf Hitler, que havia participado da Primeira Guerra no exército alemão. Ele é condecorado por seus feitos e é chamado para trabalhar no governo como infiltrado. A Alemanha temia o surgimento de partidos políticos que causaria maior instabilidade no país. Hitler se incorpora ao Partido dos Trabalhadores Alemães em 1919 e em 1921 consegue a liderança do partido, tornando-o um partido socialista e adotando a suástica, antigo símbolo. Os nazistas tentam com Hitler um golpe de Estado contra um governador da Baviera. Com o fracasso do golpe, Hitler e os nazistas são presos e julgados. Hitler, com alto poder de convencimento, consegue uma pena mais branda. Na prisão encontra um aliado, Rudolf Hess. Ao sair da prisão vence as eleições com bases fascistas. Em qual contexto se estabeleceu a amizade entre Mussolini e Hitler? Chamado de Eixo Berlim-Roma, a aliança da Alemanha nazista e da Itália fascista ocorreu em 25 de outubro de 1936. Os dois países assinaram um tratado de amizade. Eram países internacionalmente isolados. A Itália por ter invadido após a Primeira Guerra Mundial a Abissínia, no norte da África, e a Alemanha pela atribuição de culpa pela Primeira Guerra Mundial. Apesar que a Alemanha ainda havia tido alguma vantagem internacional por ter há poucos meses sediado os Jogos Olímpicos em Berlim. Essa aliança causou certo temor internacional, por causa das atitudes políticas externas agressivas de Hitler. Mussolini em seu discurso afirmou: "Nós fascistas e nazistas só queremos paz." Mas quais seriam as características semelhantes entre o nazismo e o fascismo? São ideologias políticas de extrema-direita, isto é, anticomunistas, nacionalistas ao extremo com o componente de xenofobia mais presente no nazismo que no fascismo, a violência de um Estado policial invadindo a privacidade do cidadão, assim perseguindo qualquer opositor ao regime e unipartidarismo, o culto ao militarismo e o expansionismo. As principais características do nazismo são: totalitarismo, antissemitismo, aversão ao povo judeu, espécie de racismo. Racismo era a diferença de raças, ou seja, a raça dos arianos, povo indo-europeu, de onde os alemães se consideravam descendentes, era a superior de todas as outras. Atividades: copie e resolva as questões em seu caderno, ou faça o formulário anexo. Número 1. Escreva as semelhanças entre o fascismo e nazismo. Número 2. Quais as características dos regimes totalitários? Número 3. Que significa os termos nazi e totalitarismo? Número 4. Pesquise o que significa xenofobia. Número 5. Cite 3 características do fascismo. Boa sorte e boa aprendizagem.